Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com o nosso quarto desafio Vestibulândia. Vamos lá então. Nós temos duas cidades, a cidade A e a cidade B. Essas duas cidades são ligadas por uma estrada perfeitamente retilínea. O ponto médio dessa estrada é o ponto C. Agora imagine o seguinte, um carro foi da cidade A até a cidade B. Só que ele fez isso da seguinte forma. Para ir da cidade A até a cidade B, ele andou a primeira metade do trecho com uma velocidade de x km por hora. Constante, não mudou nunca. Então foi de A até C com x km por hora. De C até B, a velocidade dele mudou automaticamente. Ele passou a ter uma velocidade constante até o final desse segundo trecho de y km por hora. De novo, primeiro trecho, a velocidade foi constante e valeu x km por hora. Segundo trecho, segunda metade, a velocidade também foi constante e valeu y km por hora. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual foi a velocidade média do ponto A até o ponto B? Ou seja, qual foi a velocidade média da viagem inteira? Justifique matematicamente a resposta. Detalhe, dados importantes. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Ou também, se você quiser, espaço final menos o espaço inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Opa, não tenho o tempo que ele fez esse trajeto e nem esse. Como é que eu faço isso? Você vai ver a correção no próximo sábado. Agora a gente vai resolver o terceiro desafio Vestibulândia. Vamos lá então. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês a solução do terceiro desafio. A melhor resposta e o autor dessa primeira melhor resposta foi essa pessoa que está aparecendo agora no vídeo de vocês. O Regivan também apresentou uma resposta muito boa na forma de vídeo. Eu vou colocar para vocês o link aqui do lado. Outra coisa importante, teve mais gente que acertou, só que não utilizou uma resposta muito genérica. A pessoa supôs que a base era 10, que o raio era 5. Gente, cuidado! Em exercícios genéricos, você não pode, de maneira nenhuma, utilizar resultados numéricos. Nunca, nunca, nunca. A menos que o exercício apresente para vocês. Se o exercício fala que a altura vale h e você chamou a altura de 10 metros, você pode até chegar na resposta. Só que o examinador vai tirar ponto seu. Beleza? Vamos lá então, gente. Outra coisa importante, última, antes da gente apresentar a solução. Apesar de muita gente ter acertado o desafio, ninguém fez da maneira mais curta para esse tipo de questão, que é um clássico de vestibular. Por causa disso, eu vou mostrar para vocês o modo normalmente mais curto de se apresentar essa solução. Se dois sólidos são semelhantes e a razão de semelhança entre os respectivos segmentos é K, então a gente vai ter o seguinte: a razão entre as áreas vai ser de K ao quadrado e a razão entre os volumes vai ser de K ao cubo. Naturalmente, áreas e volumes correspondentes. Nerk, eu não entendi. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês um exemplo prático. Aqui nós temos dois triângulos. Eu, para facilitar, coloquei dois triângulos semelhantes. Vamos ver a razão de semelhança. Em primeiro lugar, eles são semelhantes? São, né? Olha só, 6 por 3 dá 2, 10 por 5 dá 2, 8 por 4 também dá 2. Eles são semelhantes pelo critério LLL, lado, lado, lado. Outra coisa importante também que eu quero que você note é que, naturalmente, nesse caso, a razão vai ser o quê? Vai ser 2. Então, o K vale 2. Por quê? Porque se eu pegar um lado do grandão, dividir pelo lado correspondente do pequenininho, vai dar 2. Tranquilo nisso? Tranquilo. Então, quanto vale a razão de semelhança? Vale 2. Por consequência, quanto vale a razão de semelhança ao quadrado? 2 ao quadrado, que vale 4. Correto? Correto. Não faz sentido a gente aplicar a razão de semelhança ao cubo nesse caso, porque a gente não tem um sólido. A gente tem uma figura plana. Tranquilo? Então vamos lá. A gente vai testar agora essa razão de semelhança. Eu falei para vocês que a razão entre os segmentos vale 2. A razão de semelhança ao quadrado vale 4. Se a razão de semelhança ao quadrado vale 4, entre duas figuras naturalmente semelhantes, isso significa que a razão entre as áreas vale 4. Vamos testar? Quanto vale essa área?
8 vezes 6, 48. Dividido por 2, 24. 4 vezes 3 vai dar 12. Dividido por 2 vai dar 6. Né? Eu estou fazendo base vezes altura. Então, esse triângulo tem área 24 e esse triângulo tem área 6. Né? Base vezes altura sobre 2. Base vezes altura sobre 2. 24 sobre 6. E olha quanto deu. Deu 4. Ou seja, realmente a razão de semelhança entre esses dois triângulos é 4, que corresponde à razão de semelhança inicial entre os segmentos ao quadrado. Entendi. Tranquilo nisso? Tranquilo. A partir disso, pessoal, olha como fica. Aqui nós temos o cone, né, o nosso copo cônico, e nós temos a altura total do copo cônico e a altura que o irmão menor tomou. Então a gente vai chamar genericamente da altura total, para facilitar as contas, de 2H. Logo, qual foi a altura que o irmão pequenininho tomou? Metade, né? H. Ele tomou até a metade da altura. Então eu pergunto para vocês, quanto vale a razão de semelhança entre toda a altura e a altura do pequeno? 2H sobre H, correto? 2H sobre H vai dar 2. Ou seja, de cara a gente já achou a razão de semelhança entre segmentos. Gente, quanto vale a razão de semelhança entre a área desse triângulo grandão e a área desse triangulinho pequenininho? A razão de semelhança ao quadrado, que dá 4. Agora é que vem a parte legal. Quanto vale a razão de semelhança entre esse conezinho pequenininho e o cone total? 8. Por quê? Razão de semelhança ao cubo, que dá 8. Que legal. Então nem pisca, porque se você entendeu isso, praticamente o problema acabou. Então a gente vai chamar agora de Vzão o volume total do cone, né? O volume de todo o cone. No caso, o volume de todo o copo. E de Vzinho, o volume tomado apenas pelo irmãozinho, pelo irmão mais novo. Olha o que a gente pode falar para vocês. A gente sabe que o volume total dividido pelo volume apenas tomado pelo irmãozinho vai dar 8, que corresponde à razão de semelhança ao cubo. Então, Vzão sobre Vzinho dá 8. Se você multiplicar em cruz, brincar um pouquinho, não é difícil você chegar nessa relação, que Vzinho vale Vzão sobre 8. Tranquilo? Tranquilo. Gente, olha que legal. O Vzinho, ou seja, o volume pequenininho, é o volume total do copo dividido por 8. Se ele tomou 1/8 do copo, quanto tomou o irmão mais velho? 7/8 do copo, correto? Se ele tomou 7/8 do copo e o pequenininho tomou 1/8, isso significa que esse cara, malandrinho, tomou 7 vezes mais milkshake do que o irmão mais novo. Tomara que ele tenha dor de barriga. Beleza, pessoal? Valeu então!